a todos vocês que estão aqui conosco na Rádio Esforçai, a rádio que nasceu do coração de Deus para o teu coração, certo? E quero deixar aqui os meus cumprimentos também a todos vocês que estão nos ouvindo pelo podcast, que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, certo? E creio que na programação de hoje, nesse podcast que você está ouvindo, nesse vídeo que você está assistindo, o Senhor, Ele tem algo preparado para você e Ele vai tocar o seu coração e te levar cada vez mais no profundo, na verdade, da verdade que vem dEle. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Para você que estava aqui ao vivo conosco aqui um pouco antes, nós acabamos de tocar a canção Emaús, do Morada. Canção maravilhosa, linda, uma letra, nossa, eu acho que sem palavras, porque é algo que tocou muito no meu coração a primeira vez que eu ouvi e abriu meus olhos para uma verdade que muitas vezes eu não enxergo, muitas vezes nós não enxergamos sobre nós mesmos. Ou uma verdade de que muitas vezes nossos olhos estão fechados para muitas coisas, né? E essa canção ela foi escolhida porque ela tem um pouco a ver com um tema que vamos tratar hoje, com a palavra que o Senhor ministrou no meu coração e tem ministrado ao longo de muitos dias, certo? Para quem não sabe, semana passada, quase uma semana atrás, o Senhor me deu a oportunidade de ir para o Congresso Diante do Trono, que teve nesse ano lá em Campinas, né? Foi maravilhoso, uma experiência assim enriquecedora, em tudo, nos momentos de louvor, nas palestras, nos momentos, nos atos proféticos, em todos os momentos. Mas o que mais me tocou, o que mais mudou assim a minha vida, o que foi um maior marco, foi as coisas que o Espírito Santo foi demonstrando, foi falando comigo, ministrando ao meu interior, nos momentos, assim, como posso dizer, nos momentos que eu estava mais só, né? E quando eu cheguei lá, cheguei em Campinas, o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito sobre o silêncio, que ele estava me chamando por um tempo de silêncio, né? E foi até engraçado eu estar falando tudo isso, porque esse dia eu estava conversando com os meus irmãos sobre essa questão, tudo isso que o Espírito Santo havia me mostrado durante o congresso. O Espírito Santo falou bem claro uma coisa aos meus ouvidos, que tem momentos que o Espírito Santo ele vai nos levantar, ele vai nos capacitar para estar falando aos outros, para que possamos ser uma porta-voz dele diante do mundo, da igreja, porque ele nos usa. E a partir do momento que nos dispomos e assim, aceitamos ser instrumentos dele, ele vem e nos usa e nos capacita da maneira que ele quer. Só que o Espírito Santo falou assim, só que existem momentos na vida, na nossa vida também, é que o Espírito Santo ele estende uma cadeira e fala pra gente sentar e apenas ouvir em silêncio. Às vezes nós passamos a nossa vida correndo atrás de muitas coisas, eu falo assim, nos tornamos fazedores, fazemos demais, estamos sempre em constante movimento, sempre fazendo isso, fazendo aquilo, atarefados, compromissados com muitas coisas, até mesmo com o reino de Deus. Mas existem momentos que o Espírito Santo ele vai nos chamar para um momento de silêncio, e que só Ele vai falar, só Ele vai ministrar. E nós temos que ter o coração aberto para receber. E esses momentos são os momentos mais enriquecedores. Mas sem ir direto ao ponto muito agora, até porque para eu não ficar sem assunto depois. Hoje o Senhor ele me levou a um versículo, uma passagem que nós vamos abrir aqui agora, lá no Salmo 119, no versículo 18. E uma dessas coisas que o Espírito Santo ele falou para mim durante esse tempo que eu estava no congresso uma percepção nova da presença.
ele começou a me mostrar uma percepção nova das coisas, uma maneira diferente de ler a Bíblia. Até pra vocês, fica até uma curiosidade pra vocês, até pra vocês colocarem em prática também, que é algo que tem me edificado, e até passei pros meus irmãos isso que ele me falou, sobre ler a Bíblia e orar. Indo direto ao ponto, cada versículo da sua leitura você deve extrair uma oração. Então vamos supor que você leia um capítulo de Salmo. Ao menos uma oração você tem que extrair desse Salmo que você leu. Ao menos uma oração. Porque, gente, a palavra, ela foi feita para iluminar nós. Tudo começa dentro de nós. Nós usamos a palavra de Deus para ministrar a verdade às outras pessoas? Sim, nós usamos. Mas temos que ter em mente que a primeira mudança que deve acontecer é dentro de nós. Porque se pregamos uma coisa e não a vivemos, nos tornamos hipócritas. Nos tornamos hipócritas e mentirosos. E sabemos que o Senhor, ele não se compactua com a mentira, com o engano, com aquilo que é só aparência. Devemos ser sinceros em toda a nossa caminhada cristã. Como temos falado nos episódios anteriores. Fica até uma dica para você ouvir os episódios anteriores, porque por mais que um episódio do outro seja separado e seja às vezes um tema isolado, sempre tem essa conexão de alguma coisa, sempre nos lembrando que devemos ser sinceros, que devemos buscar, que devemos agir como filhos de Deus e por aí vai, certo? E o versículo que mais me tocou quando eu fui ler o Salmo 119, né, foi o versículo 18, em que ele diz: desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sabe, muitas vezes nós lemos a Bíblia com uma concepção bem errônea, porque às vezes achamos que lemos a Bíblia para o Senhor Jesus, que lemos a Bíblia para Deus, e quando nós estamos lendo a Bíblia, estamos fazendo algum favor para Ele, algum favor para as pessoas, mas na verdade a palavra é para nós, é para enriquecer o nosso interior, a nossa alma, para renovar a nossa mente, que é aquilo que Paulo fala em Romanos 12, né? Que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Onde vamos renovar a nossa mente? Na palavra de Deus, né? Nos momentos de intimidade, de busca. E eu acho tão incrível, porque muitas vezes nós não lemos a Bíblia com prazer. Nós não lemos. Às vezes nos limitamos à leitura, a uma leitura obrigatória, apenas para estar lá cumprindo uma rotina diária, cumprindo uma devocional, mas você lê e aquilo não faz parte da sua vida. Na verdade, quando você não lê de uma forma correta a Bíblia, aquilo não cria uma raiz em você. E é por isso que muitas vezes nós vemos pessoas sim, que estão no caminho de Deus, aceitaram Jesus, que lê a palavra, que ora, mas nas atitudes você não vê muita mudança. Então o Senhor, Ele nos leva, Ele está me levando e quer levar você também a uma leitura, a uma meditação na palavra mais consciente. E aqui eu enxerguei uma petição. O salmista aqui fala aqui esse trecho do versículo 17 até o versículo 24, é um trecho escrito por Guimel. E aqui é uma petição. Ele pede a Deus para que Deus o ajude a encontrar prazer nos momentos de leitura, nos momentos de meditação, em que ele vai estar observando a lei. No Salmos 1 nós vemos, né, bem-aventurado o homem que não se senta na roda dos escarnecedores, que não anda com os zombadores, que não anda no caminho dos ímpios, mas que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra deve fazer parte das nossas vidas, mas muitas vezes nós lemos, nos limitamos a uma leitura apenas por obrigação, como eu já falei. Eu acho tão incrível, porque aqui eu vi uma fragilidade humana. O que eu mais gosto de encontrar na Bíblia
são os momentos que registram a nossa fragilidade humana, entendeu? E quando nos tornamos religiosos e fazemos as coisas por obrigação, isso se torna uma fragilidade. Porque não estamos vivendo uma conexão verdadeira, sincera. Aquilo que nós lemos não cria uma raiz em nós. Não incentiva uma mudança. Porque lemos apenas por ler. E eu até tornei isso uma oração. Eu falei, Senhor, que toda vez que eu for ler a Tua palavra, que toda vez que eu for meditar na Tua escritura, que eu venha ter prazer em ler. Ajuda-me, Espírito Santo, a sentir prazer na Tua palavra. Porque, gente, ninguém é perfeito, ninguém é melhor do que ninguém, convenhamos. Eu não sou melhor do que você que está me ouvindo, me assistindo, de você que está ao vivo aqui na rádio. Eu não sou, você não é melhor do que eu, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos passivos a erros e a equívocos muitas vezes. A religiosidade é um equívoco muito grande. Assim, o lado bom dela é que ela nos estimula a sermos organizados na nossa vida espiritual, nos nossos momentos devocionais. Só que você se limitar apenas a uma obrigação, entendeu? Não traz transformação. Isso é até engraçado porque o Senhor, Ele nos chama para um equilíbrio. Não é errado você fazer uma rotina de estudo da palavra, você programar a sua devocional todos os dias, mas você não pode se limitar a isso. Vai ter momentos que o Espírito Santo ele vai querer te levar, ele vai estar te chamando para algo mais profundo. E tem momentos que, como eu falei, o Senhor ele vai exigir que fiquemos em silêncio, que paramos de ser tão atarefados e arrumamos um tempo livre para Ele. Mas mais do que isso, eu creio que o termo-chave desse versículo é a questão de desvendar os olhos. Sabe, o Senhor falou que existem muitas coisas que estão bem na nossa frente, a verdade está na nossa frente, mas muitas vezes não a enxergamos porque não estamos dispostos a enxergar. Porque, como eu tenho falado, gente, em todos os episódios atrás, não é por força, não é pelo poder, é pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele vai nos revelar essa verdade. O Espírito Santo ele vai mostrar aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. E até é incrível porque eu adotei até uma oração. Quando eu for ler a Bíblia, toda vez que eu vou ler a Bíblia eu sempre falo: Senhor, ajude-me a enxergar aquilo que o Senhor quer que eu enxergue. Ajude-me a enxergar na Tua palavra aquilo que os meus olhos não são capazes de ver, aquilo que minha mente não está habilitada a compreender. Porque nós podemos ler, gente, a Bíblia várias vezes. E todas as vezes que nós formos ler, nós vamos sempre nos impressionar e sempre vamos encontrar alguma coisa nova para estar colocando em prática nos nossos dias a dias. Eu acho isso incrível. Mas esse versículo, como eu falei da canção Emaús, me lembra justamente dessa história. Sobre olhos desvendados, que enxergam a verdade. Essa história está registrada no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Vamos abrir aqui, né? Eu creio que muitos conhecem essa história, né? A própria canção aqui conta um pouco, conta essa história. E eu acho tão incrível. Eu até grifei aqui na Bíblia alguns pontos importantes que vamos estar vendo aqui. Essa história envolve 2 discípulos que estavam indo para uma aldeia que estava um pouco distante de Jerusalém, numa medida que ele fala aqui de 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então eles estavam indo no caminho até Emaús. E nesse mesmo dia, aconteceu em que a Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e João, Joana, como fala aqui, alguns versículos acima do versículo 13,
elas haviam ido até o sepulcro, já era o domingo da ressurreição. Elas haviam ido ao sepulcro e não encontraram o corpo, e o anjo falou, vai e lembre-se do que ele havia falado para vocês, né? Que o Filho do Homem, o Cristo, havia de padecer, morrer, ser crucificado, entregue nas mãos dos pecadores e deveria ressuscitar dentre os mortos. E foi isso que aconteceu. E nesse mesmo dia, esses 2 discípulos, um deles se chamava Cleófas, estavam indo em direção a esse caminho. E eles estavam conversando sobre tudo isso, sobre tudo que aconteceu, porque quando as pessoas começaram a seguir a Jesus, na verdade até hoje, as pessoas elas esperam um Messias. A história da cruz para muitos é loucura, porque eles esperavam que viesse um Messias em cima de um cavalo, guerreiro, forte, com um exército, com uma tropa militar, e expulsasse os romanos da terra de Israel, dentre os judeus. Mas Jesus, ele veio apresentar uma proposta diferente. Uma proposta diferente de felicidade. Como eu ouvi no congresso do pastor Gustavo Bessa, durante uma ministração, os judeus achavam que Jesus ia trazer uma felicidade que estava baseada num ajuste social, num arranjo político. Mas a felicidade que Jesus veio passar, veio transmitir, que a verdadeira felicidade é completamente diferente. Uma felicidade que ela é gratuita, que ela está baseada na paz. Na paz que sai de todo o entendimento. Jesus ele não veio nos libertar de um império terreno, ele veio nos libertar do império das trevas. E como isso eu já havia falado até no primeiro episódio. E muitos se decepcionaram quando Jesus foi morto na cruz. Mas como assim? Não era para ele ser o Messias? Não era para ele ser aquele que remisse a Israel, que tirasse Israel da escravidão, debaixo da mão do império romano? E estava acontecendo essa mesma coisa durante essa discussão entre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam confusos. Poxa, mas nós pensávamos, tínhamos esperança de que em algum momento ele ia levantar e tirar esse império que nos amedronta tanto. E é tão incrível que no meio desse caminho, Jesus, o próprio Jesus já ressuscitado, se aproximou deles. Mas os olhos deles estavam cobertos, então eles não reconheceram a Jesus. E aí ele fala assim, Jesus, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Então você vê que não era apenas uma conversa, era um desabafo um do outro, estavam desabafando a decepção que eles tiveram. E respondendo, eles disseram, um deles, que era o Cleófas, respondeu e disse, você é peregrino a ponto de você não saber tudo que tem acontecido nesses dias? E Jesus perguntou, quais fatos têm acontecido? Aí eles falaram, as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então aqui nós vemos bem escancarado toda essa decepção, toda essa expectativa que eles tinham em cima de Jesus. E muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes criamos uma expectativa muito errônea em cima de Deus. Tem alguns que acham que Deus é aquele que é o gênio da lâmpada mágica, que satisfaz nossos desejos a hora que queremos que nós quer. A hora que queremos, quando queremos e da maneira que queremos. Muitas vezes alguns acham que Deus é uma pessoa dada.
E que o fato de sermos filhos de Deus, ter nos adotado como filhos, nos dá uma libertinagem que é ao contrário da liberdade que Jesus deu para nós. E é tão incrível, porque muitas vezes a imagem de Jesus, ela vem distorcida aos nossos olhos. Mas sabe o que é mais impressionante? Que, gente, eles enxergaram, eles não falaram Jesus, o Messias. Não, Jesus Nazareno, que foi varão profeta. Jesus era o Filho de Deus, o ungido do Senhor, o escolhido para nos libertar do pecado. É tão incrível que ontem, na igreja em que nós congregamos, foi feito um estudo da palavra em cima do livro de Gálatas. E Paulo, ele fala sobre a ineficácia da lei versus, né, a justificação pela fé. E ele falou que Jesus, ele é maior que a lei. Porque os cristãos, os judeus cristãos estavam querendo impor as leis judaicas dentro do evangelho. E Paulo, ele fala que as leis, elas são ineficazes. Entendeu? Que elas não são mais necessárias, as leis judaicas, o Torá, a circuncisão. E ele fala algo até muito importante que eu anotei aqui no meu caderninho, no meu bloco de notas, que fala que a lei... Cadê? Eita, me perdi aqui. Que a lei, ela apenas proíbe o pecado, mas Jesus, ele aniquilou o poder do pecado. Então você vê uma excelência maior no que Jesus fez. E muitas vezes nós não enxergamos isso corretamente. E eles não enxergavam, e a decepção deles era tão grande que eles apenas enxergaram Jesus apenas como mais um profeta. E eles falaram, né, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. E Jesus então responde: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Onde está escrito na Bíblia que Jesus, ele viria com uma tropa militar e tirar os romanos, o Império Romano, de dentro do povo judeu, de Israel? Onde que estava na Bíblia? Muito pelo contrário, nós podemos ver isso nos livros de Jeremias, de Isaías, nos salmos proféticos, dizendo que Jesus, ele havia de padecer, ele havia de sofrer, que ele havia de levar sobre si as nossas dores e enfermidades. E aconteceu que então, quando eles chegaram à aldeia para onde eles iam, Jesus, ele ia se afastar deles, se apartar, como quem ia continuar um caminho mais longo. Mas eles pediram para o Senhor Jesus ficar, dizendo: não, fique, já é tarde, já declinou o dia, né? Então Jesus entrou para ficar com eles. Mas olha que incrível esse detalhe. Ele diz: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. Então nós podemos ver aqui um cenário de comunhão, um momento em que Jesus estava interagindo com aqueles dois discípulos, no partir do pão e na comunhão. Isso no versículo 30, e olha o que o versículo 31 diz: abriu-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele, Jesus, desapareceu da frente deles. No 35 diz assim: e eles contaram aos discípulos tudo o que aconteceu com eles durante o caminho, e como deles Jesus foi conhecido no partir do pão. Eu acho tão incrível, porque essa parte que o Espírito Santo, ele ministrou ao meu coração, trazendo essa ideia bem clara de que muitas vezes nós não entendemos quem Jesus é, não conseguimos entender quem realmente
Deus é, a obra que Jesus fez e o porquê fez. Porque não estamos em comunhão com Ele. Porque não cultivamos um relacionamento com Deus. E por isso, muitas vezes, a figura de Jesus fica tão distorcida aos nossos olhos. Porque, como eu falei, alguns pensam que o Senhor Jesus, que na verdade que nós estamos fazendo um favor para Jesus, que Jesus, sim, Ele é aquele rei manso e humilde de coração. Mas Ele também é rei, com um cetro e uma espada na mão. E muitos pensam que pode viver a maneira que quiser, porque afinal, fomos salvos, entendeu? Salvos uma vez, salvos para sempre. E não é bem assim. O Espírito Santo, ele quer nos levar, nesses dias, a um momento de comunhão. A esse primeiro amor. Aonde nós ficamos calados e ouvimos o que Jesus, o que Deus tem para falar a nós. O que Ele tem para ministrar em nossos corações. E é tão incrível que eles falam para os discípulos, os dois discípulos falam um ao outro, depois que Jesus desapareceu, eles falam assim: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Muitas vezes não paramos para ter esse momento de busca, não paramos para ter esse momento onde buscamos a boa parte. Se formos comparar, até trazer a história de Marta e Maria, de quando a Marta, ela estava se ocupando, procurando servir, se preocupando com coisas que no momento não eram prioridade. E Jesus fala: Marta, eu sei que você quer me servir, mas olha, Maria escolheu a boa parte. Senta-te e me escute. E por isso muitas vezes nos enganamos. E hoje são levantadas tantas vozes que falam tantas coisas, falsas mensagens, transmitem falsas ideias do Evangelho. E muitos acreditam, porque não param para ter esse tempo de comunhão. E são dependentes de pessoas com cargos eclesiásticos, pessoas conhecidas, para ter uma direção na vida. Acham que o poder vem das plataformas, que aquilo que nós precisamos vem dos altares, vem dos cargos, vem do microfone, vem do fato de alguém ser conhecido. Quando na verdade temos que olhar para Ele, olhar para Deus, elevar os nossos corações, pensamentos, emoções a Ele. O Senhor quer que venhamos buscá-lo. Ele fala: você me achará. Você me procurará e me encontrará quando me buscardes de todo o coração. De todo o coração, com toda a sua intensidade, com sinceridade. E o Senhor, Ele nos chama neste momento, neste tempo, para ficarmos em silêncio e deixarmos Ele falar. De entrarmos em comunhão com Ele. Que nós possamos nos cedermos a esse chamado do Espírito Santo, em que Ele estende a cadeira para cada um de nós e nos diz: assenta-te e me escute. Que hoje, durante essa semana e nos próximos dias, que possamos colocar isso em prática. A busca constante por Deus, estar em comunhão, intimidade com o Espírito Santo, todos os dias. E pararmos sempre para buscar a boa parte, valorizarmos essa boa parte, que são os momentos onde somos mais edificados e mais alimentados. Amém? Você que está aí me ouvindo no podcast ou ao vivo na rádio, ou você que está me assistindo ao vivo, me assistindo pelo YouTube, quero que você feche seus olhos e neste momento limpe a sua mente, o seu coração de todas as outras coisas. Pare e relaxe.
e deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa o Espírito Santo falar. Abra o seu coração para a verdade que vem dele. Em nome de Jesus. Oh, Pai amado, perdoa-nos porque muitas vezes queremos fazer tantas coisas. Queremos nos tornar fazedores, sempre tão atarefados, buscando cumprir horários. Não que isso seja errado, mas perdão porque muitas vezes deixamos de lado a boa parte, a comunhão, a busca, e por isso nos perdemos tanto. Entramos numa religiosidade. Muitos de nós podemos até ter muito conhecimento, mas se não estivermos em comunhão com o Senhor, não teremos profundidade. Queremos, de todo o nosso coração, o Espírito Santo de Deus, encontrar prazer na leitura, na meditação e na prática da Tua Palavra. E sempre estar em comunhão contigo. Ensina-nos, Espírito Santo, a pararmos para comer do alimento que o Senhor tem para nos dar, para beber das águas que vêm do Teu trono, que vêm da Tua presença, que fluem, devem fluir através de nós. Espírito Santo, guia-nos em todas as coisas. Auxilia-nos, abre os nossos olhos, toca os nossos corações e nos leva ao arrependimento. E ajude-nos a sermos constantes na comunhão, no partir do pão com os nossos irmãos também. Não apenas na comunhão com Deus, mas entre os nossos irmãos. Ensina-nos a amar. Não nos deixe cair na religiosidade, na mornidão. Que a Tua Palavra venha criar raiz em nossos corações. Que a Tua verdade venha trazer transformação e mudança para as nossas mentes. Ensina-nos a cada dia, Senhor, a sermos renovados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Para que possamos sempre estar bem cientes de quem Tu, Senhor Jesus, é daquilo que o Senhor fez por nós. Em nome do Senhor Jesus, abrimos nossos olhos e os nossos corações para receber da Tua verdade e para Te amar cada dia mais e mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nós então, você que está nos ouvindo no podcast e você que está nos assistindo no YouTube, nós vamos ficar por aqui. Que essa mensagem não venha apenas servir para hoje, mas que possa servir para você, para mim, para todos nós, todos os dias. E que seja criada em nós uma raiz profunda, para que nos tempos de sequidão, nos tempos de tribulação, possamos nos firmar na palavra do Senhor e sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Amém. Glória a Deus. Então fique com Deus e que a paz do Senhor esteja com vocês todos os dias.